Declaro aberto o presente seminário da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, atendendo o requerimento 25/25 da minha autoria, deputado Duarte Júnior, para debater a burocratização para a concessão do benefício de prestação continuada BPC. Eu farei minha breve audiodescrição para as pessoas cegas ou baixa visão que estejam nos assistindo. Peço que os demais integrantes da mesa também façam a audiodescrição. Sou homem de pele morena, cabelo liso preto, estou usando um terno azul escuro, camisa branca de botão, gravata azul com detalhes branco e amarelo. À frente da mesa diretora do plenário 13, ao fundo há uma parede branca com a bandeira do Brasil. Informo que a reunião está sendo gravada e que esse plenário está equipado com todos os itens necessários para garantir a necessária inclusão. Vou fazer aqui a apresentação dos convidados. Aqueles que ainda não tiveram ocupado seus assentos, no momento que chamar, pode ocupá-los, tá? Arthur de Almeida Medeiros, coordenador-geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, participando pelo Zoom. Marília Gava, coordenadora-geral de perícia médica de natureza assistencial, administrativa, trabalhista e tributária do Ministério da Previdência Social. Bruno Martinello Lima, secretário de controle externo de contas públicas do Tribunal de Contas da União. Patrícia Betim Chaves, defensora pública federal, participando pelo Zoom. Márcia Elisa Souza, diretora de benefícios de relacionamento com o cidadão do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Olga Maria Pimenta Jacobina, psicóloga especialista em desenvolvimento assistencial da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Daniel Moreira Rocha Júnior, vice-prefeito da cidade de Barreirinhas do Maranhão. Vinícius Henrique da Cunha Mariano, presidente da Rede Observatório. Felipe Bocaiúva, conselheiro do Instituto de Previdência e Cidadania e Prev. O CONAD foi convidado e informou que o funcionamento do Conselho está restrito exclusivamente à condução do processo eleitoral para a sua recomposição. Ana Paula Azevedo Matos, vereadora de Icatu, foi convidada, porém não pôde comparecer. José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, informou que, em virtude de compromissos institucionais assumidos anteriormente, não seria possível a sua participação. Também foram convidados representantes da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência e o Ministério Público da União. Todavia, não houve sequer resposta aos convites. As senhoras e senhores palestrantes farão suas apresentações por 5 minutos. O Gilberto Júnior está aí? Então, qual é o nome da senhora? Doutora Márcia, a senhora pode sentar aqui à mesa, caso queira, tá? Aí depois a gente vai fazer a troca da placa, por favor. Após explanações, será concedida a palavra por 5 minutos ao autor do requerimento. Logo após, as senhoras e senhores parlamentares inscritos poderão falar por até 2 minutos. Cada convidado terá a participação por 5 minutos prorrogáveis a juízo dessa presidência. Em primeiro lugar, eu concedo a palavra ao senhor Arthur de Almeida Medeiros, coordenador-geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, participando pelo Zoom pelo prazo de 5 minutos. Arthur, o microfone está no mudo. Enquanto o Arthur, ele verifica a questão do microfone, pode falar, Arthur, por gentileza? Oi, me ouve? Agora sim, escuto. Por 5 minutos, Arthur de Almeida Medeiros, representando a Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde a todos e todas, é sempre um prazer estar nessa casa. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, alto, careca, uso barba, estou vestindo uma camisa rosa e um blazer azul. Bom, é uma satisfação estar nessa casa para que a gente possa apresentar os caminhos, né, o que tem sido trilhado para o fortalecimento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, sobretudo no fortalecimento da rede de cuidados da pessoa com deficiência. É pauta dessa casa que a gente caminhe, né, na estruturação de serviços, na estruturação da rede, para que a gente possa fazer o devido acolhimento e o cuidado às pessoas com deficiência. Sabemos que a rede é uma rede nova, né, foi instituída em 2012, contudo temos avançado significativamente
no acompanhamento, no avaliação, no diagnóstico, no cuidado, na dispensação de tecnologia assistiva às pessoas com deficiência. A Rede Cuidado da Pessoa com Deficiência tem, no âmbito da atenção especializada ambulatorial, o Centro Especializado em Reabilitação, o CER, e a Oficina Ortopédica como componentes, né, prioritários nesse processo de habilitação e reabilitação. Hoje, o Brasil conta com 325 centros especializados em reabilitação pelo país, 50 oficinas ortopédicas, que têm cada vez mais capilarizado e tentado chegar a mais próximo das pessoas. Tivemos aí o novo Programa de Aceleração do Crescimento como uma iniciativa na indução da construção e investimento de novos equipamentos de saúde. Foram contemplados no novo PAC, até o momento, a construção de 30 novos centros especializados em reabilitação, 23 novas oficinas ortopédicas, todas elas em regiões de saúde de completo vazio assistencial, onde a intenção é chegar mais próximo da população, regiões que eram completamente desassistidas. Para além disso, tivemos também a ampliação, a habilitação de novos serviços de habilitação e de reabilitação, ampliação no custeio, no financiamento desse serviço, para que a gente possa repassar o valor de custeio para a qualificação da equipe, ampliação da equipe, estruturação dos serviços, para que a gente possa ofertar o cuidado da melhor forma possível para essas pessoas, garantindo um cuidado equânime, integrado, integrador, e que a gente possa focar na autonomia, na melhoria da qualidade de vida, na inclusão social dessas pessoas. A Rede Cuidado da Pessoa com Deficiência, como uma rede estruturada, tendo a atenção primária como porta de entrada e ordenadora desse cuidado, tem a responsabilidade de garantir que essa pessoa consiga acessar todos os equipamentos de saúde necessários para o seu cuidado, incluindo o processo de avaliação, de elaboração do projeto terapêutico singular, que vai ser o processo de definição de metas terapêuticas, alinhando a pessoa com deficiência, seus familiares, cuidadores e equipe de saúde, para que a gente possa otimizar esse espaço e garantir, de fato, uma cidadania plena dessas pessoas. É importante reforçar, como em toda oportunidade possível, de que a gente não faz saúde somente no âmbito da saúde, é preciso pensar e avançar para a implementação e fortalecimento das ações intersetoriais, como um componente imprescindível para o processo de cuidado, mas, sobretudo, o processo de transição de cuidado de alta, por assim dizer, dessa pessoa dos componentes de atenção especializada. Nessa perspectiva, nesse ano, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Esporte, com incentivo da indução da prática esportiva como recurso terapêutico, como recurso também de transição de cuidado, mas, sobretudo, também como uma possibilidade de identificação para o mercado de trabalho, como uma potencialidade para essas pessoas se reconhecerem atletas de alta performance. Hoje, nós temos centros especializados em reabilitação, que são vinculados ao Comitê Paralímpico, e hoje nós temos pacientes, ex-pacientes, que nos orgulham muito representando o Brasil na seleção brasileira que compete nas Paralimpíadas. Bom, deputado, é uma satisfação, mais uma vez, trazer aqui o que tem se avançado, sobretudo nessa perspectiva de que os caminhos que têm sido traçados para o fortalecimento da rede de cuidados da pessoa com deficiência, o cuidado das pessoas com deficiência, refletem diretamente nas questões que dizem respeito à garantia a todos os outros direitos. Uma vez que uma pessoa que passa pelo processo de habilitação e reabilitação tem o seu projeto terapêutico singular desenhado e vislumbra essa inclusão social, nós temos um pleno exercício de cidadania dessas pessoas e, consequentemente, promovendo essa inclusão social. Já está finalizando meu tempo, deputado. Eu agradeço o convite, mais uma vez, de representar o Ministério da Saúde nessa casa tão importante e que tem avançado na formulação de políticas para essa nossa população. Obrigado, presidente. Agradeço a ti, Arthur Almeida, e passo a palavra ao Felipe Bocaiúva, conselheiro do Instituto Previdência e Cidadania, IPREV. Muito boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aqui na pessoa do nosso presidente, deputado Duarte Júnior, todos os presentes que aqui estão. Muito obrigado por abrirem esse canal, esse espaço para que nós possamos falar de um tema tão sensível, ao mesmo tempo tão importante, que é o cuidado da pessoa com deficiência e principalmente da concessão do benefício BBC Loas e das dificuldades que nós enfrentamos aqui todos os dias, certo? Bom, alguns dados extraídos aqui, e agradeço também a presença da doutora Márcia,
que, como diretora de benefício e relacionamento com o cidadão, também vai trazer muitas coisas para nós, mas corrija-me se eu estiver errado, doutora. Nós temos aqui algumas questões que, infelizmente, são muito complicadas e e requerem bastante cuidado. Em 2023, foram 803.964 benefícios assistenciais concedidos para aqueles que possuem deficiência ou idosos. No entanto, no mesmo ano foram ajuizadas 401.433 ações. Eu tenho os dados, Excelência, de 2023, porque os dados de 2024 ainda não estão totalmente encerrados, fechados, para apresentarmos aqui. Nós temos um total de ações previdenciárias de 5.200.000 ações ajuizadas até este ano de 2025. E é dizer que quase 50% do número de concessões de benefícios é o mesmo número de ações ajuizadas, ou seja, nós temos infelizmente aí um gargalo muito grande na questão previdenciária. Só para termos ideia, a Justiça já atende aí o mesmo número de perícias médicas realizadas com a finalidade de obtenção do amparo assistencial, que fechou o ano de 2023 com 410.792 perícias realizadas. Das perícias realizadas, nós temos quase 50% de deferimentos e 50% de indeferimentos. Nós estamos aqui querendo levantar dados para que nós possamos encontrar culpados, muito pelo contrário. Cremos que todos nós somos corresponsáveis como sociedade civil, como sociedade organizada, como autarquias, para que nós possamos cada vez mais trabalharmos em conjunto e, desde já, mais uma vez, agradeço o presidente por essa oportunidade. A caminhada ainda é muito longa, porque não se tratam de números. Nós precisamos entender que aqui se tratam de pessoas. Cada sujeito desses 410.000 processos judiciais, cada um dos sujeitos dos 810.000, das 810.000 concessões administrativas, são pessoas com deficiência que sofrem, idosos que sofrem, que muitas vezes passam suas vidas inteiras aguardando por alguma prestação, por não terem como sobreviver, não terem como subsistir, e nenhum motivo, de nenhum sentido, porque, infelizmente, a vida inteira os foi muito difícil, certo? Cremos que, nós do Instituto, cremos que a informação e a comunicação são a principal arma para que todos possam entender quais são os seus direitos e todos possam caminhar munidos, empoderados dessa comunicação. Nós nascemos da necessidade de apoiar essas pessoas que muitas vezes sofrem pela limbo previdenciária. A limbo previdenciária ela é causada por esse período entre o ajuizamento de uma ação ou o requerimento administrativo, que hoje demora cerca de até 210 dias para ser concedido, ou, enfim, numa média aí de 90 a 120 dias para ser concedido, ou para ser negado, ou para ser julgado ali pelos próprios peritos, ou para ser levantada uma resposta ao beneficiado, ao assistido. Isso, infelizmente, tem um grande problema. Até aqui, nosso Instituto já ajudou mais de 20.000 pessoas, e nós falamos de pessoas, sim, é o seu João, é a dona Maria, é o seu Arlindo, são pessoas que recebem ou já receberam, ou até que não receberam seus benefícios, porque o receber ou não receber é resultado de informação, é resultado de a pessoa compreender o que ela precisa fazer para que, a partir dali, ela tenha uma solução para ela. Em 2018, nosso Instituto foi responsável por lançar junto à ENAP, a Escola Nacional dos Servidores Públicos, um curso de capacitação para todos os assistentes dos CREAS, dos CRAs, dos centros POP, para algum tipo de solicitação de benefícios assistenciais ou até algum tipo de programas sociais. Então, nós temos aqui uma situação muito complicada, muito interessante, e nós precisamos cada vez mais abrir essa discussão. Já entrando na questão, o meu tempo está acabando, já entrando na discussão que nós temos em relação ao novo decreto, infelizmente, que entrou em vigor, enfim, o decreto 12.534/25, nós precisamos sim revê-lo por conta principalmente das questões jurisprudenciais que nós já temos em relação a todos os casos. É necessário que não só a sociedade, mas também a própria Previdência tenha treinamentos cada vez mais importantes para que todos se habilitem e entendam de que forma o atendimento ao público, o atendimento do indivíduo merece uma mudança. Precisamos também entender de que forma
claro, os CRAs, os CREAs e todos aqueles que, até mesmo aos membros do Ministério da Saúde, todos aqueles que recebem os assistidos, aquelas pessoas com deficiência, a direcioná-los ou a direcioná-las para algum tipo de benefício, devido ou não, para algum tipo de atividade ou para algum tipo de situação paralela que pode ser realizado. Agradecemos mais uma vez a nossa presença, agradecendo mais uma vez o deputado e ficamos à disposição para qualquer situação. Agradeço a ti, Felipe, e lembro também que podem fazer perguntas a outros convidados e, ao final, teremos também as considerações finais. Conceda a palavra à senhora Marília Gava, coordenadora-geral de perícia médica de natureza assistencial, administrativa, trabalhista e tributária do Ministério da Previdência Social. Boa tarde, eu agradeço o convite e a participação nesse evento tão importante. Venho me apresentar, estou aqui com uma roupa vermelha e um casaquinho vermelho, tenho a pele clara, olhos claros e o cabelo preso. E estou na perícia já tem algum tempo e a gente, no decorrer desse tempo, a gente faz avaliação biopsicossocial mais recentemente, porque depois de ter promulgado a lei, depois de o Congresso ter ratificado a Conferência Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2009, a gente mudou o enfoque de avaliação do BPC. Até então, a avaliação era feita com base nas pessoas com incapacidade para o trabalho e para a vida independente. Basicamente isso. E isso trazia uma confusão muito grande no conceito da pessoa com deficiência. Não trazia aquilo que a convenção, de fato, ampliou e trouxe na nossa avaliação. E a avaliação hoje biopsicossocial, ela compreende a parte médica e a parte da assistência social. E a gente segue aquilo que está na Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde, que é a CIF. Então, ela ultrapassa os muros da CID. Não é simplesmente a doença que define a pessoa com deficiência, mas sim é o impedimento de longo prazo, ele de natureza física, psíquica, intelectual ou sensorial, que na relação com as barreiras sociais e ambientais, certo? Colocam a pessoa em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade. Então, esse conceito ampliado de pessoa com deficiência, ele ultrapassa aquilo que a gente via antes, que era a doença. E hoje, na perícia médica, a gente realiza a parte da avaliação que cabe da CIF, que é funções do corpo e atividade e participação dessa pessoa na sociedade. E a assistência social avalia os fatores ambientais e as atividades de participação. Nós temos um instrumento que foi melhorado no decorrer do tempo. Esse instrumento ele foi criado lá em 2009 e cada vez melhorado mais. Com a última mudança foi em 2021, com pequena mudança. Mas os processos são feitos exatamente para que a gente consiga atender toda a população que busca esse requerimento. O requerimento ele tem entrada nos CRAS, eles não têm entrada junto à Previdência, e ali vai então para o INSS. No INSS são feitas avaliações sociais, tem lá, geralmente é o assistente social que faz essa avaliação social, e a perícia médica realiza a parte médica da avaliação biopsicossocial, que compreende isso que eu falei, funções do corpo e atividade e participação dessa pessoa. E ali a gente, nesse instrumento, tem lá todas as características que levam o direito ao benefício de acordo com a pontuação que é dada, tanto pela assistência social, quanto é dada pela perícia médica. O conjunto dessa avaliação que é o resultado decisório da avaliação biopsicossocial. Então, trazendo aqui para o requerimento que vocês apresentaram, as dificuldades que têm a ver com a perícia médica,
eu acredito que tem mais aquela que diz respeito ao tempo médio de espera para a realização da perícia médica. E isso realmente é uma realidade que a gente tem enfrentado, uma dificuldade que a gente enfrenta no Brasil todo, com algumas diferenças. A gente tem, por exemplo, que na região Nordeste do Brasil, a gente tem um número maior de requerimentos. Já na região Sul, um número menor de requerimentos desse benefício. Mas a gente tem enfrentado essa questão de forma a cobrir as necessidades no Brasil inteiro. Estamos implementando a perícia conectada, onde a gente faz a avaliação à distância, e temos também a possibilidade de realizar uma ampliação também desse pessoal. Tivemos um concurso com aprovação de 250 novos peritos, que isso deve melhorar o nosso tempo de espera. Além disso, também temos o nosso programa de gestão de benefícios. Esse programa propicia o pagamento de horas extraordinárias, tanto para o perito médico quanto para o assistente social. E fora do horário dele habitual de trabalho, ele realiza mais atividades para cobrir essas necessidades. Estou aí disponível para conversar com vocês, e as dúvidas e as conversas a gente deixa para depois, que meu tempo já passou. Obrigada. Agradeço a doutora Marília Gava. Concedo agora a palavra à senhora Márcia Elisa de Souza, diretora de Benefícios de Relacionamento do INSS. Deputado, eu trouxe uma apresentação. Será que as meninas conseguem? Já estão colocando a sua apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Agradeço a participação do INSS nesse encontro, nessa conversa, para tratarmos do benefício de prestação continuada. Ele é uma política pública do Ministério do Desenvolvimento Social, uma política de assistência social, da qual ela é executada pelo INSS, que é uma autarquia, vinculada ao Ministério da Previdência, mas de longa data, desde a sua criação, ele vem sendo executado pelo INSS. É um benefício que a própria legislação exige uma série de requisitos. Primeiro, a inscrição no CadÚnico da família. Segundo, que hoje, atualmente, também a biometria, para poder ingressar com o requerimento, fazer a biometria, também os requisitos, tanto diferenciados, tanto para a pessoa idosa, como a pessoa com deficiência, como a doutora Marília falou. Para a pessoa idosa, a legislação exige apenas a idade, e a questão da renda, que hoje ainda permanece 1/4 do salário mínimo, previsão do artigo 20, da Lei 8742. Em relação ao benefício da pessoa com deficiência, além da questão da renda, que permanece o mesmo critério, que também ele seja caracterizado como pessoa com deficiência através da avaliação biopsicossocial, como foi apontado pela doutora Marília. Então, ele em si já é um benefício que exige alguns critérios, e também a questão da renda. Então, para análise administrativa, são 3 fases de análise, Análise de renda, que primeiro, muitas vezes, há necessidade de passar pelo servidor, e análise, no caso dos benefícios à pessoa com deficiência, análise do assistente social e análise da perícia médica. O que o INSS faz para poder fazer com que esse benefício consiga ter um tempo menor, para análise, mesmo porque a capacidade operacional, depois eu até queria colocar, aqui são os requisitos, a capacidade operacional que a gente tem, em termos de servidores, ela tem se mostrado incompatível com o número de requerimentos. Nós temos, nos últimos anos, um aumento significativo de benefícios, principalmente a pessoa com deficiência, o que não acontece no benefício idoso. Então, faz com que haja uma demora maior na análise dos requisitos para essa espécie de benefício. Mas, enfim, depois que nós fizemos aquele acordo no STF, estabelecendo prazos, que a gente já falou em outros momentos, um acordo foi em 2022, que nós fechamos aquele acordo, a gente trouxe alguns critérios para poder facilitar a análise desses benefícios. Por exemplo, a avaliação média pelos assistentes sociais, passando pela perícia médica,
foi avaliado, né, um determinado padrão de deficiência para a caracterização pela deficiência, você nem faz análise, não fica aguardando a avaliação social. Já tem um critério pré-estabelecido para já providenciar a concessão do benefício. E o mesmo em relação à renda. Não sei se vocês... nós tivemos uma ação civil pública de âmbito nacional que determinou que fossem descontados. Inclusive, depois foi incorporada a legislação em que pese nós tenhamos um critério objetivo de 1/4 salário mínimo, gastos pessoais podem integrar para poder chegar a esse percentual, né, de 1/4. Nós tínhamos uma ação civil pública que depois acabou ingressando na legislação. Então, também para isso, o INSS traz no requerimento do benefício critérios que os próprios beneficiários podem escolher para que possa fazer essa avaliação de renda e seguir o processo, né? Porque, do contrário, realmente o benefício ia ficar bastante moroso para fins de concessão, até pelas fases que ele tem. Outra medida, né, que o INSS tem adotado é que já trazemos a concessão automática desse benefício. Então, principalmente, né, no caso é que a avaliação, o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, necessariamente ele necessita passar pela avaliação da perícia médica e do assistente social. Mas em relação à avaliação da renda, o INSS já incorporou dentro dos nossos sistemas a possibilidade de concessão automática. Então, por exemplo, o benefício à pessoa idosa, se ele passa na renda, que é inclusive a informada no CadÚnico, ele vai ter a concessão automática. Então, tem se buscado criar mecanismos que a gente possa dar agilidade nessa concessão e não tão burocrático, né, burocratizar tanto a concessão do benefício. Bom, e aí, eu até acabei falando aqui, que a gente está mostrando aqui, é a evolução, principalmente da pessoa com deficiência, que a gente tem. Nos últimos anos, tem aumentado muito o número de requerimentos e é justamente a avaliação de deficiência que a gente tem uma dificuldade operacional. Hoje, por exemplo, o beneficiário vai requerer o benefício, então nós temos as 3 frentes. Ele pode avaliar a renda, pode ir para a avaliação do assistente social ou da perícia médica. Isso para poder não ficar um modelo, uma avaliação travando a outra. Então, buscando também essa desburocratização na análise do benefício. Pode passar, por gentileza? Aqui a gente traz a fila, né? Hoje, essa fila é agora do mês de junho, então nós temos ali 585 mil benefícios que estão aguardando a avaliação da perícia médica, né, doutora Marília? E 71 benefícios que na verdade ele ficou aqui na frente, eu não consigo, do benefício assistencial ao idoso. Então, é uma diferença muito grande entre uma espécie de benefício, né, da deficiência e da pessoa idosa. E, por fim, podemos continuar... Pode passar mais um quadro? Aqui a gente está tratando da concessão automática, né, e a manual. Podemos, tanto das duas espécies, a gente já está trabalhando com a concessão automática. E pode ir mais o último. Essa questão da concessão judicial, eu vou falar, porque o que acontece com... Bom, todos os benefícios, né, administrados pelo INSS, tanto previdenciários como o benefício de prestação continuada, eles têm uma grande, vamos dizer assim, uma judicialização bastante grande, né? O que acontece principalmente do benefício assistencial? Nós temos critérios de avaliação pelo judiciário diferente do administrativo, né? Seja por decisão do Supremo, que determinou, né, que traz aquela questão da avaliação de renda para o âmbito administrativo, nós temos que adotar critérios objetivos, mas o juiz, assim, não precisa agir, né, ele utiliza de outros critérios. E a avaliação da pessoa com deficiência, também o judiciário tem uma diferença, né? Enquanto no âmbito administrativo nós utilizamos a avaliação biopsicossocial, na esfera judicial, ele utiliza apenas avaliação biomédica. Então, acaba tendo uma diferença muito grande em relação ao resultado do processo. Embora agora, né, o STJ começará, né, o próprio Poder Judiciário vai começar a usar o modelo biopsicossocial. Aí, equivale, né, as duas avaliações e a gente vai ter um resultado mais ou menos uniforme em relação à atuação administrativa e judicial.
Só uma dúvida rapidamente, sobre a avaliação biopsicossocial, a partir de quando? Como é Então, na verdade, saiu agora praticamente com esse novo decreto? Exatamente. O poder de... do Conselho Nacional de Justiça e, na verdade, ainda não... Pode falar no microfone. Ainda não tem a data para início. Nesse momento, houve a aprovação do ministro Barroso, né? Foi publicada essa decisão do Conselho Nacional de Justiça e a previsão, na verdade, é de iniciar após a capacitação dos peritos do Judiciário. E, inclusive, nós, da Previdência, vamos auxiliar, tanto o INSS quanto o Ministério da Previdência, vamos auxiliar na capacitação desse pessoal, exatamente para a gente tentar chegar num acordo, né? O instrumento será o mesmo. O instrumento será o mesmo. Essa é a grande diferença que tem, né? Perfeito. E para concluir, só uma questão dos prazos médios que o INSS, em relação ao tempo que a autarquia tem gasto para poder concluir os requerimentos. Então, nós temos aqui no benefício de prestação continuada à pessoa idosa, nosso prazo médio é de 36 dias para concluir. E da pessoa com deficiência, a gente já ultrapassa 100 dias para poder fazer a conclusão do benefício. Mas isso por conta dos próprios requisitos que a espécie de benefício exige. Eu agradeço a todos e é só, por enquanto. Estou à disposição. Agradeço a senhora Márcia. Concedo a palavra a Patrícia Betim Chaves, defensora pública federal, participando através do Zoom. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito para essa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e gostaria aqui de falar um pouquinho sobre a atuação da Defensoria Pública da União nessa questão das alterações da Lei Orgânica da Assistência Social. A Defensoria Pública da União vem se preocupando com o acesso ao BPC e o aumento da burocracia para os requerimentos. É de conhecimento da Defensoria Pública da União que há algumas concessões e que há fraudes nos pedidos de benefícios e que também vem aumentando o número de requerimentos de benefícios assistenciais nos últimos anos. O que leva a esse tipo de requerimento a gente tem um empobrecimento da nossa população e a restrição também das regras de aposentadoria, né, após a emenda constitucional, a reforma da Previdência. E como que foram feitas essas alterações legislativas? Em 2024, teve a Lei 14.973, ela alterou a LOAS e ela trouxe a obrigatoriedade do registro biométrico para o requerente do BPC, para o requerente do LOAS. Então, ela estabeleceu 3 cadastros que são exigíveis para comprovar a biometria. A carteira de identificação nacional, carteira de identidade nacional, o título eleitoral e a carteira nacional de habilitação. Então, o Estado se utiliza desses 3 cadastros para a comprovação do registro biométrico. Após isso, a gente teve uma portaria conjunta do INSS e do Ministério do Desenvolvimento 28, que também estabeleceu e disciplinou a questão do registro biométrico para aquela pessoa que vai requerer o benefício assistencial. E, por fim, a gente teve mais ao final do ano a Lei 15.077, que trouxe aí a obrigação do cadastro biométrico para todos, para concessão, manutenção dos benefícios, todos os benefícios da Seguridade Social. Então, nesse sentido que foi a evolução da legislação. A partir daí, nós começamos a receber alguns casos individuais, relatando alguns problemas em relação ao registro biométrico. Inicialmente, a preocupação mais latente foi em relação aos estrangeiros. Por quê? O estrangeiro ele não tem a carteira de identidade nacional, que ela é emitida somente para brasileiros natos ou naturalizados. Ele, por sua vez, também não tem o título eleitoral. Então, o que resta para ele seria a comprovação da CNH. Porém,
a gente sabe que a CNH tem um custo, né, muitas vezes elevado, e ela traz certas restrições. E o que aconteceu, então? A partir disso, a Defensoria Pública da União levou essa questão no grupo de trabalho que é interinstitucional, GTI da Previdência, Assistência Social, relatando essas dificuldades acerca da comprovação do registro biométrico. Paralelamente, a Defensoria Pública da União do Mato Grosso do Sul ajuizou uma ação civil pública pleiteando que o INSS aceite o Registro Nacional Migratório do Estrangeiro para requerimento de BPC. E por que o Registro Nacional Migratório? Porque ele também tem um registro biométrico. Todo estrangeiro que entra no Brasil passa pela Polícia Federal e tem uma base de dados com registro biométrico. Essa ação civil pública, ela já tem uma decisão liminar, né, de caráter cautelar, para que se aceite o RNM, e, ao mesmo tempo, buscando aí a resolução extrajudicial de demandas, a Defensoria Pública iniciou tratativas com o Ministério de Desenvolvimento Social e com o INSS para formalizar um acordo. Então, esse acordo já está em vias de construção e vai passar pela homologação do juízo competente, no caso, em que o INSS vai passar a aceitar o Registro Nacional Migratório, um documento provisório, em relação aos estrangeiros, porque ali tem, claro, o registro biométrico. Então, essa foi uma das dificuldades e que a Defensoria ajuizou a CP, e nós estamos construindo aí uma resolução de forma extrajudicial, que é um acordo que vai ser feito dentro desta ACP. Também eu gostaria de ressaltar que em relação à obrigatoriedade do registro biométrico, a atualização periódica e cadastral do cadastro único e a avaliação por deficiência, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando na STF, que é 7882, que é da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Ela questiona aí as mudanças que foram feitas pela Lei 15.077, mas essa ADI ela ainda está em análise perante o STF, não há nenhuma decisão, nenhum julgamento em relação a ela. E o que se constatou em relação à demora na análise dos benefícios? O BPC, como a doutora Márcia já relatou, ele é um benefício de análise complexa. Então, se constatou que a exigência de biometria, ela demora um pouco mais na questão da análise do BPC. Alguns benefícios foram concedidos, inclusive suspensos, após se constatar que não foi comprovado o biométrico. E a Defensoria está orientando os seus assistidos a fazer a comprovação e cumprir essa exigência. No caso, é aberta uma tarefa para justificar e apresentar o registro biométrico. Mas a questão do registro biométrico, ela traz uma restrição de acesso ao BPC. E principalmente com esses 3 cadastros, com o custo que a biometria tem. Né? A gente sabe que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, para se ter uma segunda via de uma carteira de identidade, o custo aqui ele é mais ou menos de R$ 95 a segunda via. A taxa de expedição da CNH também é uma taxa de R$ 76, em torno de R$ 76, fora os outros custos. E em relação à CNH, nós temos outras restrições, que é a análise médica que é feita para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência, é mais dificultoso. Né? Ela exige aí algumas questões em que pode haver dificuldade de acesso aí para as pessoas com deficiência e para as pessoas idosas. Então, a nossa preocupação é excluir essas pessoas que são vulneráveis digitais, e que nem todos os estados é emitida também a carteira de identidade nacional, a depender do estado, cada um tem suas peculiaridades, né? Então, essas são as preocupações que a gente tem, e, paralelo a isso, o decreto 12.534, que é de junho agora desse ano, ele trouxe uma alteração que nos preocupa muito, e que para a Defensoria seria um retrocesso social, que é
dos benefícios de transferência de renda, incluindo aí o Bolsa Família, dentro do cálculo da renda per capita para fins de concessão de benefício assistencial. Essa alteração veio com o decreto, e isso nos preocupa porque isso vai afastar muitas famílias de ter direito ao benefício assistencial, e a gente tem que considerar aí que toda pessoa idosa ou pessoa com deficiência, ela tem direito a uma renda mínima, né, ao benefício assistencial como uma renda mínima para ela, e ao mesmo tempo a gente tem uma previsão constitucional do artigo 6º também, que estabelece uma renda básica familiar, e a gente pode incluir o Bolsa Família. Então, e administrativamente não se considerava o Bolsa Família no cálculo para fins de renda per capita do LOAS. Então, a gente entende que houve um retrocesso nesse sentido administrativo e de acordo com a jurisprudência já consolidada, que isso vai contra os princípios da assistência social, da garantia aí do mínimo existencial, e também contra a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Além disso, a gente tem ciência já dos projetos de lei que tramitam nessa casa, em relação, questionando, inclusive, esse decreto que foi feito. Inclusive, um desses PLs é do deputado, né, do Duarte Júnior, que é o 352 de 2025. E como sugestões e preocupações, a Defensoria Pública coloca que essas medidas, elas aumentam a chance de judicialização, né, porque isso vai para o Poder Judiciário, porque aumenta as possibilidades de suspensão, cancelamento automático de benefício, ela traz barreiras de acesso para as pessoas mais vulneráveis, que estão em situação de pobreza. Ela, dentro da Defensoria Pública da União, ela também vai aumentar a demanda da Defensoria Pública da União, tanto judicial quanto extrajudicial, e possibilidade de novas ações civis públicas. Então, gostaria que isso fosse considerado aí por essa casa. Essas são as minhas considerações iniciais. Muito obrigada. Agradeço a senhora Patrícia Betim. Gostaria de pedir também que, se possível, que a Defensoria Pública Federal pudesse, acerca desse projeto de lei, enviar uma nota técnica com essas observações, com as sugestões de melhorias, de alterações, para que a gente possa, e com certeza vamos levar em consideração. Concedo a palavra à senhora Olga Maria Pimentel Jacobina de Souza. E a propósito, sobre essa sugestão, a doutora Patrícia, pode ser enviada por e-mail, não precisa nenhum tipo de protocolo formal, mas é importante levar em consideração o conhecimento da Defensoria e experiência de causa. Concedo a palavra à senhora Olga Maria Pimentel Jacobina de Souza, psicóloga especialista em desenvolvimento e assistência social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, representando as unidades CRAS. Isso. Esse depoimento é muito importante. Então, gente, boa tarde. Também agradeço poder estar aqui com vocês hoje falando do lugar do CRAS, né? Estou um pouco nervosa, minha apresentação é tipo de criança, se vocês observarem ali. Só tem um slide, pode passar. Eu estou nesse CRAS desde 2009, e aí, em 2018, a gente começou a conseguir fazer requerimentos de pedido de BPC para as pessoas, né, que procuram o CRAS. E a gente observa alguns avanços, como, por exemplo, a gente ter o agendamento da perícia médica e avaliação social já na hora do pedido, porque a gente consegue retornar para essas pessoas que dia que elas têm que ir no INSS para poder ter a avaliação social e a perícia médica. Né? Entretanto, contudo, todavia, a gente tem muitos desafios. Quando a doutora Patrícia fala da questão da biometria, a gente tem um desafio anterior, que é a senha do .gov.br. Vocês estão vendo aquela foto que está lá na apresentação, aquele senhor? Aquele senhor, a gente pediu um benefício para ele porque ele tinha deficiência, a gente não conseguiu. Nesse dia eu fiz uma visita à noite na casa dele, porque a gente tem uma questão importante em relação à Seguridade Social, à saúde, assistência social e à previdência. A gente não tem porta aberta, a gente tem porta entreaberta, né? Porque a gente pedia um relatório médico acerca da deficiência que ele tinha e o médico mandava para a gente o atestado médico de 90 dias. E para quem que a gente leva um atestado médico do senhor desse, que mora nessa situação, naquele lugar ali? Não tem para onde levar um relatório. Aí, nesse dia, eu fui na consulta com ele no médico. E aí, nessa consulta, o médico falou assim, acontece que a deficiência que ele tem não dá para ele a possibilidade de receber o BPC.
e foi negado o BPC com deficiência. Só que ele completou de 65 anos, ele conseguiu receber por idade, que realmente também acho que esse é um dos avanços bem importantes, que pessoas idosas têm recebido bem mais rápido o BPC. Então, assim, está dentro do critério de renda, a gente pede, rapidinho, é festa no CRAS quando isso acontece. Né? Só que, em relação às pessoas com deficiência, a dificuldade é absurda, gente. Primeiro, essa questão da senha.gov, porque antes da senha.gov, tem o tal do e-mail. Aí você pergunta para a pessoa qual é o e-mail que você colocou para fazer a sua senha do .gov. Aí a pessoa, www, na hora que ela fala isso, eu começo a chorar, porque você sabe que ela não sabe o que é um e-mail. Né? Você acha que esse senhor tem um e-mail? Você acha que esse senhor tem um celular que recebe mensagem, Gmail, essas coisas? Não tem. O dele é aquele que liga do posto para poder marcar consulta. Né? Então, aí a gente vai e bloqueia. Assim, semana passada, doutora Patrícia, não sei se você está por aí ainda, eu fui fazer um requerimento de um BPC para uma venezuelana que é surda. Eu tive que gritar em espanhol dentro do ouvido dela, porque ela tem surdez moderada a severa, e ela tinha ido ao CRAS o ano passado, só que ela não tinha uma avaliação médica, não tinha um relatório médico. Aí isso foi em maio, mais ou menos, do ano passado. Ela voltou agora com a avaliação médica. E aí a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Bloquear a senha dela do meu INSS. Foi a primeira coisa, porque o e-mail estava errado, a senha estava errada, vou recuperar a senha, vai para o e-mail de Deus sabe quem que ajudou ela quando ela fez a primeira vez. Eu colocava o meu e-mail, acontece que as pessoas saem daqui de Brasília e vão para outro estado, e aí começa a chegar coisa no meu e-mail para poder resgatar a senha de Deus sabe quem também. Eu parei de colocar. O que a gente faz? A gente cria, às vezes, e-mail para essas pessoas que elas perdem a senha também de novo. Então, tem a senha do .gov, aí tem o e-mail para fazer o cadastro, aí tem a senha do e-mail também, que é outra dificuldade. Essas pessoas ainda não chegaram no BPC, gente. E aí depois, quando a gente consegue... Aí eu desisti. Né? Essa senhora mesmo, que é essa venezuelana que eu atendi, eu desisti de ir pelo sistema que eu achei que seria mais fácil, que a gente subiria o laudo dela, né, faria o upload e estava tudo certo. Cadastro único atualizado, tudo certo. E aí vai ligar na ligação. A gente tem um CRAS, tem várias pessoas para serem atendidas. 30 minutos na ligação para a gente poder aguardar o atendimento. Na hora que a pessoa atende a ligação, a pessoa que é surda tem que me autorizar a falar por ela. Né? Nesse caso, a atendente ela foi paciente, eu só tive que passar os meus dados pessoais para poder conseguir fazer o requerimento. E aí a gente fez o requerimento, e aí na hora que eles perguntam aquilo, você tem gasto com coisas que o poder público te nega? Gente, o poder público não nega. Ele não fala assim, não vou te dar. Ele só fala, não tem, só que ele não escreve isso em lugar nenhum. A pessoa não tem como comprovar que essas coisas são negadas para ela. Ela não tem como comprovar isso. Por quê? Porque só não tem, enfim. É só isso. Né? E aí a gente faz um recurso administrativo, que a gente aprendeu com a Defensoria Pública da União também, que demora muito. Então, no geral, quando a gente faz o requerimento com a pessoa que está ali na nossa frente, a gente já fala assim, prepare-se para procurar a Defensoria Pública da União, porque certamente, possivelmente, seu benefício vai ser negado. E aí tem o atendimento para as pessoas que não são alfabetizadas também, que é outro desafio. É um desafio absurdo. Teve uma senhora que eu fui atender, eu falei para ela assim, autoriza eu falar pela senhora? Ela pegou o telefone e colocou aqui. Aí eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse pedido desse BPC? Né? E é por aí que a gente vai. Então, tem essa questão das portas entreabertas das políticas sociais que a gente fala. E sobre essa questão do Bolsa Família, né, que saiu agora nesse decreto novo, estava vendo, o que a gente observa na prática é que assim que as pessoas recebem o BPC, o Bolsa Família é cortado. Assim, eu não sei se isso já está previsto em lei, eu não sei como é que é, mas o que acontece na prática é que o Bolsa Família delas é cortado. Agora, elas entram na regra de proteção, se ficar ainda dentro do critério lá do recorte lá de renda, no valor até X, não sei se é meio salário mínimo, mas depois esse Bolsa Família é cortado. Tanto que as famílias sempre procuram a gente perguntando por que meu Bolsa Família foi cortado. E quando o Bolsa Família dela é cortado, aqui no DF, por exemplo, ela deixa de participar do cartão material escolar, ela deixa de participar da coisa para creche, ela deixa de participar de uma série de outros programas que só quem acessa a Bolsa Família tem. Né? Então, é mais ou menos isso, gente. Desculpa aí pelo tempo que eu passei. Obrigada. Só para completar, a pessoa venezuelana que tem deficiência, aí na hora que a gente conseguiu fazer requerimento, marcou lá a perícia social, marcou a perícia da avaliação, aí veio a biometria. Aí eu falei, gente, onde que uma pessoa venezuelana faz a biometria? Aí eu procurei no Dr. Google, que me falou que ela faz na Polícia Federal. Eu falei assim, então você vai procurar a Polícia Federal, porque senão em 30 dias seu pedido vai ser cancelado. E aí, então, pelo que eu entendi, vai ser cancelado, né? Possivelmente, né? É bom já chamar ela para poder orientar, porque desde o ano passado, quando ela conseguiu o relatório médico, ela veio para poder fazer o requerimento, aí faz o requerimento. Semana passada.
Ela tem 30 dias, o que na eles verdade, falaram, seguinte, para fazer a biometria. até a doutora Patrícia colocou, nós temos uma ação civil pública por conta dos estrangeiros mesmo, que eles não têm acesso à biometria. Então, nós não estamos indeferindo. Ah, não? Não. Ah, tá. Porque a atendente falou que ela teria 30 dias para poder fazer a biometria, e aí ela teria que ir na demanda espontânea de uma agência do INSS para poder dizer que ela fez. Não, ela não vai conseguir fazer, porque ela não vai ter os acessos, né? Então, nós estamos fechando um acordo judicial numa ação civil pública para que a gente recepcione o documento que ela recebe quando ela reconhece ali com a Polícia Federal, né? O RNN, né? Isso. Então, esse documento ela vai juntar depois no processo, a hora que a gente fechar, mas o INSS não está indeferindo nenhum. Ah, tá. Está aguardando a gente resolver isso para depois fazer a diligência, juntar essa documentação para a gente poder dar seguimento ao processo. Ah, que bom. Então, eu vou dar esperança para ela de novo. Melhor esperar. Melhor esperando. É isso. Doutora Olga, obrigado pela tua participação e, sobretudo, agradeço pelo teu sentimento com a causa. A gente percebe tua real preocupação e é isso que falta no funcionalismo público. Falta as pessoas tratarem o serviço público como um serviço para todos, mas não um serviço sem dono. Porque, infelizmente, é isso que acontece. O sujeito está lá no órgão público, seja ele federal, estadual, municipal, e trata a coisa pública como se fosse coisa de sem dono, sabe? Ninguém é dono daqui, é de todo mundo, não é de ninguém, e presta um serviço que, por vezes, é precário. E na tua fala ficou muito claro o teu sentimento, a tua preocupação, seja com uma cidadã brasileira, seja com uma pessoa que reside numa área mais vulnerável, seja com uma venezuelana. Então, eu quero aqui registrar a minha gratidão de ver você no serviço público. Infelizmente, aqui no DF, gostaria muito que você fosse para o estado do Maranhão. Fica aqui o convite para que você possa tentar algum concurso, ou então apresentar o teu currículo em alguma cidade dos 217 municípios do Maranhão. Aqui do meu lado tem um prefeito de Barreirinhas, o vice-prefeito de Barreirinhas. Perto dos Lençóis Maranhenses, exatamente. Então aqui já está havendo aí uma possibilidade de conversar lá com o Vinícius, o prefeito, para que vocês possam recrutar lá para o Dunas do Cuidar. Mas antes passo a palavra aqui para o Bruno Martinello Lima, secretário de Controle Externo de Contas Públicas do Tribunal de Contas da União. Boa tarde a todos, cumprimento o deputado Duarte Júnior, demais autoridades aqui presentes. Vou me autodescrever, eu sou um homem branco, estatura mediana, cabelo preto. Estou usando um terno cinza, camisa branca, gravata preta. Agradeço em nome do Tribunal de Contas da União a oportunidade de debater sobre um tema tão importante para o nosso país, especialmente que envolve pessoas de vulnerabilidade e num contexto, né, tão desafiador que a gente enfrenta. Eu queria trazer inicialmente que a gente trabalha no âmbito da nossa unidade de auditoria, que trabalha nesse tema de benefícios previdenciários e assistenciais, que nós temos 3 pilares, deputado. E um pilar é que as pessoas certas recebam os recursos, que esses recursos sejam nos valores corretos, um outro pilar, e o terceiro pilar que seja no tempo adequado. E eu gostaria de, inicialmente, falar que a gente não pode abrir mão de nenhum desses 3 pilares, né? É preciso, sim, que as pessoas que fazem jus a esses benefícios, elas recebam nos valores corretos e no tempo adequado. E para nós conseguirmos alcançar esse objetivo de atender esses 3 pilares, controles são importantes, né? E esses controles são essenciais para que, de fato, nós tenhamos uma política que rode bem e que atenda o objetivo principal delas, justamente aqui, né, atender as pessoas mais vulneráveis da nossa população. E no âmbito, né, desses controles, nós tivemos, por exemplo, uma audiência pública na semana passada em que vimos justamente fragilidades de controle com relação aos descontos associativos dos idosos que recebem benefícios previdenciários por não ter controles, por exemplo, de biometria e assinatura eletrônica, proporcionou ocorrer, né, as fraudes gigantescas que nós vimos com relação a esse assunto. Então, embora a gente esteja falando, né, de ambientes distintos, de benefícios distintos,
Eu gostaria de introduzir com essa fala de que controles são importantes, mas os controles precisam ser eficientes também. Nós não podemos simplesmente ter a burocracia pela burocracia. Os controles precisam ser eficientes e funcionar da melhor forma possível. Eu gostaria, né, eu nem vou acompanhar aqui pelo meu exíguo prazo a apresentação que eu trouxe, mas gostaria de relatar 2 rápidos trabalhos que o tribunal fez recentemente. Um com relação à tempestividade do BPC. Nós observamos, por exemplo, né, que entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, o tempo médio da concessão do benefício para pessoas com deficiência caiu de 465 dias para 108 dias, uma queda muito expressiva, o que mostra que as ações tomadas pelo INSS, pelo Ministério, elas foram produtivas e trouxeram melhorias substanciais com relação ao desempenho, mesmo em um cenário crescente do número de requerimentos. O estoque caiu consideravelmente de 600 mil para 390 mil. Esse número, embora não seja adequado ainda, bem acima do prazo legal de 45 dias e do prazo acordado com o STF de 90 dias, mostra que é possível manter os controles e reduzir, sim, né, a tempestividade da concessão desses benefícios. E o tribunal fez uma série de deliberações de determinação e recomendação ao INSS e ao Ministério justamente para melhorar ainda mais essa tempestividade. Eu gostaria de destacar um aumento da transparência aqui com relação ao dado dos estoques, trazendo, né, a divulgação por classificação, por regiões, faixa de espera, o aperfeiçoamento da jornada de trabalho dos assistentes sociais, que houve, né, uma redução na sua jornada e uma diminuição da produtividade em alguns momentos. E uma recomendação que a doutora Marília já trouxe aqui, né, a implementação disso, por exemplo, com procedimentos de avaliação remota, que é uma ótima prática, né, para poder diminuir e essa distribuição equitativa no âmbito das regiões, uma vez que hoje o número de requerimentos está muito mais acentuado em determinadas regiões que eventualmente não tem tanta oferta de profissionais para atender. E uma segunda auditoria que eu gostaria de destacar foi com relação à conformidade desses pagamentos. O tribunal, né, no universo amostral de 4,7 milhões de pessoas que recebem esses benefícios concedidos na via administrativa, retirando a parte judicial, fez, né, com uma amostra de 3 mil domicílios, entrevistou mais de 2 mil famílias. E nós encontramos, no âmbito dessa auditoria, né, 7% do benefício concedido em desconformidade, por exemplo, com a renda per capita familiar. E isso para 7% com relação a pessoas com deficiência e 5,6% com relação ao benefício concedido ao idoso. Isso resulta em um montante de 5 bilhões anuais que estão sendo pagos indevidamente para pessoas que não deveriam estar recebendo. Num contexto que o país sofre uma grave situação fiscal, isso é bastante preocupante, né? Por isso que nós defendemos essa questão de manutenção dos controles, sem perder de vista que eles precisam sim ser eficientes. E por fim, só trazendo um dado, né? O programa ele se manteve relativamente estável em relação ao seu número de beneficiários entre junho de 2018 e junho de 2022, praticamente, né, com 4% só de aumento, mas a partir de meados de 2022 ele começa um crescimento exponencial de 24% ao ano, o que, né, mostra a relevância que o programa tem e o crescimento em sua materialidade, o que traz também maiores riscos, tanto de fraude, e com relação a isso nós precisamos manter controles adequados. Fico à disposição aqui para demais questões e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, senhor Bruno. Agora passo a palavra para o Vinícius Henrique da Cunha Mariano, da Rede Observatório BPC. Alô, alô, boa tarde a todos. Agradecer primeiro ao deputado Duarte, voz líder na causa do BPC em tantas lutas. A gente até foi nomeado Bola de Ouro
do BPC, voz do BPC, por essa audiência. Mas, puxando nessa tarefa que eu e o meu colega aqui tivemos de ficar já nas 6 horas da tarde, né, que até o deputado está com sono, está todo mundo com sono. Mas vou começar com um dado concreto baseado no que a nossa colega Olga falou. Estou com um laudo médico de perícias que estão sendo feitas neste exato momento. Nós temos aqui um autista nível 2, não vou entrar, mas eu quero usar ele como exemplo do que tem acontecido no INSS, você falou os controles efetivos. Autista nível 2 de suporte, recebe BPC há 5 anos, dos 14 itens de funções mentais de um ser humano, dos 17 itens, 14 tem dificuldade moderada. Não é que não tem, ele tem e não é leve, é moderada, é no nível 2 de dificuldade. 14 de 17, inclusive orientação pessoal e de espaço. Desce um pouco, a perita médica chega à conclusão disto. Apenas isso aqui é toda a fala de um perito médico. Menor, 10 anos, alfabetizado, sabe ler e escrever. Não tem dificuldade de andar, não é autista. Não é deficiência. Este é o laudo. Agora, vamos fazer assim uma suposição, porque eu não sei qual é a especialidade. Vamos supor que ela é uma dermatologista. Ela é uma dermatologista, ela pode ser uma dermatologista. Vamos supor que um cardiologista diga a alguém que tem uma fratura na bacia que ele já pode andar à vontade. Sabe por que ele pode fazer isso? Porque não tem um nome. Qual é o documento público hoje que não precisa ter nome? Eu pergunto até ao Tribunal de Contas se há um relatório do Tribunal de Contas que o servidor pode omitir o seu nome e pode não se identificar, porque a privacidade está protegendo o servidor público. Isso é inversão. A privacidade tem que proteger a população, que inclusive não teve a privacidade protegida nos roubos do INSS, que está ali na esquina. Você vai na esquina, você compra os dados de todos os brasileiros por R$700. Mas o perito pode esconder o nome. O dermatologista pode julgar. Aí o INSS responde, já teve ação judicial, já para poupar o trabalho da nossa amiga Márcia. O INSS já respondeu, a lei não obriga a ter especialista em perícia, porque a perícia é a especialidade. Então o INSS segue a lei. Mas o perito não precisa se identificar. Isto não existe. Agora, se o INSS segue a lei, pois bem, sigamos a lei. Por que o INSS, então, está fazendo as perícias de revisão de deficiência permanente, quando tem uma lei clara do Congresso, que o deputado Duarte ajudou, foi voz fundamental para derrubar o veto 38. Esta lei foi votada no dia 17, publicada no dia 30 de junho, e as perícias foram reforçadas pelo INSS. Pode um órgão público fazer algo contra a lei? A lei é clara, não é permitida, estão dispensadas as pessoas com deficiência de perícias, deficiência permanente, das reavaliações médico-periciais. E o INSS faz plantão sábado e domingo, gastando dinheiro público para fazer perícias que a lei não permite. Tem ação civil pública em relação a isso, mas isso vai demorar. O INSS precisa reajustar sua posição hoje. Amanhã ele vai cortar mais BPC. Desse jeito, sem identificação do perito, que pode tudo, porque não precisa botar o nome. Isto aqui não pode continuar dessa forma. Aqui temos mães que perderam o BPC depois da lei publicada. Mães que perderam o BPC. Não sabem para onde, o que foram jogadas na esquina do abandono, sem saber o nome do servidor. Isso não pode continuar assim. Além da perícia médica, e aí essa perícia vai se conectar exatamente com esse relatório do TCU. Não é verdade que a fila simplesmente aumentou. Não é verdade isto. A fila aumentou porque os peritos, os médicos entraram em greve durante 235 dias. 235 dias de greve. A perícia médica, que estava há 100 dias, foi a 160. Aumentou 50%. Lá no Nordeste, a perícia médica aumentou de 100 para 130 dias. Lá no Norte, para 168 dias. Aumentou em 50% no Brasil, as pessoas passando fome. Porque os peritos estavam de greve. Tudo bem. Faz parte da categoria profissional. Mas ele voltar no dia 14 de abril e ter uma medida provisória, pagando hora extra para o perito fazer perícia e anunciando que é para atender essa fila de 2 milhões de pessoas que estão aguardando, ainda se engoliu.
Mas o que fez o INSS? Revisão do BPC. Pode isso também? É moral isto? A fila crescer, 1 milhão de pessoas por conta de greve dos peritos. Após a volta dos peritos, o governo faz uma medida provisória para atacar a fila que os peritos próprios criaram. É o penduricalho da fila. Todo ano se renova. E ao invés de focar na fila, que já é do tamanho de 60% do Uruguai, o que faz o presidente do INSS? Manda revisar exclusivamente as mães do BPC, a causa mais vulnerável do Brasil. Isto é eficiente? E agora a fila que era de 2 milhões foi para 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Pode isto? E a queda de 400 dias de 2020 para hoje não é do INSS. É porque em 2020 não tinha mais concessão do BPC por conta do auxílio antecipação da pandemia. Então o BPC ficou parado mesmo. Quando voltou em 2022, aí deu aquele dia lá, 500, 600, 700 dias. Então não foi exatamente a eficiência do INSS, foi a política pública. E o senhor falou uma coisa muito importante. De 2018 a 2022, ele represou. Então essa explosão, não, aí tem que ter estudo mais profundo, mas pode ser o represamento. E agora está se alinhando novamente. Porque a represada, agora entrou tudo, 4 anos represado, você vai ter uma explosão em 2023, 2024, tem que olhar agora. Mas isso não significa a explosão de um direito que, olha a dificuldade que é o acesso. E se a fraude ele está lá no INSS, não está aqui, qual é a capacidade daquele senhor fraudar? Todo um sistema desse não tem. A fraude está dentro, como se provou as perícias. E o BPC, para fechar, e entrar no tema, talvez, que vai mais chamar a atenção do deputado Duarte, o decreto, a gente pode chamar esse decreto da faixa de Gaza do BPC, porque ele tira todas as rendas das famílias do BPC, todas, sem exceção, e não apenas mexe no pilar da assistência social, não, ele demole esse pilar. Agora, o BPC é incompatível com qualquer transferência da assistência social, é incompatível com bolsa de estudo. Como que a mãe do BPC vai voltar a estudar se ela, ao receber a bolsa de estudo, o filho perde o seu direito? A política se tornou uma exclusão por decreto. E esta mãe, se também passar uma calamidade, e essa é o mais grave, bloqueio à ajuda humanitária. Se tiver calamidade, a mãe não pode receber auxílio emergencial, auxílio calamidade, porque o filho perdeu o BPC no mesmo mês. Este decreto tem que cair. É o decreto da faixa de Gaza do BPC. Este tira todas as rendas. E o que faz o presidente do INSS diante desse decreto? Vamos dizer, ele só opera, é o operador. O Ministério da Assistência Social é que deveria ser o órgão à frente. E o que diz o presidente do INSS? O que faz o presidente do INSS diante de mães que agora perderão todas as suas rendas? Maldito seja o governador do Mato Grosso do Sul que criou o auxílio cuidador das mães. Ao fazer isso, ele fez a pior coisa que uma mãe poderia receber. Porque ao receber R$ 900 de auxílio cuidador, ela vai perder o BPC. O governador do Maranhão que criou o programa Maranhão Sem Fome, se entrar uma família do BPC, perderá o BPC para ter comida. Então, esta lógica, ela destruiu a assistência social. E o que faz o presidente do INSS? Diante de mães que são representantes, não no sentido que a gente vê no Código Civil, friamente. Elas são a vida daquela criança. É a defesa. Eu tenho um filho autista de 18 anos, mas essas mães são quase que uma simbiose com o filho. É uma relação de interdependência já reconhecida na lei, interdependência. Esta mãe não é uma representante, ela é a protetora, ela é a proteção, ela é a guia. Ela faz do abraço o abrigo, do lar, transforma o lar, inclusive em enfermaria, em um hospital. Isso 7 dias por semana, sem folga. E o que faz o presidente do INSS? Bloqueia o acesso da mãe ao crédito com juros baixos. Coloca essa mãe nas garras do sistema financeiro paralelo. Nós estamos levando ao deputado Duarte hoje, a ele primeiro, uma proposta para atuar e devolver às mães o acesso a crédito a juros baixos. Porque não é uma representante, não queremos libera geral para representar todos os representantes, jamais.
A causa não é irresponsável nesse sentido, mas essa mãe não é uma representante como os outros. Esse titular depende dessa mãe para acessar suas políticas públicas. E mães, com esse recurso, elas compram casa, saem do aluguel, elas adquirem a cirurgia que o SUS não faz. E para fechar este depoimento dessa mãe, deputado. Foi uma luta da causa a concessão do crédito consignado. Não foi uma concessão do governo, foi uma luta da causa. E que luta terrível, porque não havia ainda deputados que verbalizassem e liderassem esta luta no Brasil e fossem símbolo e atores dessa luta como hoje há. E quando se concedeu esse crédito barato a juros civilizados, é sair do juro violento, do sistema violento de agiotas, de 7, 8, 9, 10% ao mês, é onde essa mãe para sempre vai viver na miséria e ter a oportunidade, se surgir, ela tem que decidir pelo filho, é ela a protetora. E esta mãe sai esse crédito, ela me procura, no Banco do Brasil não está fazendo. Eu falei, como não está? Vamos junto. Fomos no Banco do Brasil, aqui da agência do Banco Central. Ele nem sabia o que era o BPC. Porque nunca foi feita uma propaganda, isso aqui é outra coisa, nunca foi feita propaganda do BPC. E ela termina o atendimento, ela me agarra, você vai vir amanhã junto? Eu falei, vou, vai dar certo. Fomos de manhã, deu certo. Concedeu. De manhã. Aí eu cheguei aqui à tarde, falei, porra, maravilha, vou ligar para ela me ajudar a convencer outras mães que é possível. Aí liguei ela, Vinícius, eu já estou a caminho da Bahia. Porque com esse dinheiro, na hora que saiu, eu peguei o meu filho e fugi da minha casa onde meu marido me batia e fui morar com a minha mãe de volta, lá na Bahia. E lá na casa da avó, ela vai construiu já tem 2, já construiu o seu lar, através desse crédito que o governo, ou às vezes a justiça, olha sem o olhar de quem cuida. Quem cuida é que decide. Então o nosso pedido, e as dúvidas aqui, a diretora dos benefícios, é as revisões periciais de deficiências permanentes, já proibidas na lei, vão continuar ou elas vão se encerrar amanhã? A pergunta também acho que a diretora do benefício, você é da Previdência, não sei se é para você então a pergunta, das perícias, é a você. Então é você, Marília Galva, que representa o Ministério. É o Ministério. Isso aqui eu não estou falando a vocês, estou falando ao Ministério. Continuará? E ao INSS. A portaria de concessão de crédito. Haverá caminho ao representante? Tem, parece que, algumas ações judiciais em relação a isso, mas o Executivo tomou atitude antes da ação judicial. E por que foi tomada essa ação? Esses são os questionamentos. E agradecer mais uma vez ao deputado Duarte Júnior pela abertura, pela humanidade, pela liderança política e às vezes até pela bola de cristal que consegue em alguns momentos tirar ali uma saída, ou seja, é uma porta, o deputado é uma porta que se abre mais saídas. Muito obrigado, viu, pela causa. Obrigado ao Vinícius Henrique, que é presidente da Rede Observatório BPC. Passo agora a palavra, por fim, para o Daniel Júnior, ele que é vice-prefeito de uma das cidades mais lindas do mundo, a cidade de Barreirinhas, também conhecida pelos seus lençóis maranhenses. Ele que veio aqui trazer um pouco da realidade essa que muita gente não conhece. Muita gente conhece os lençóis, mas esquece que ali pelos lençóis, Povoado de Atins, por exemplo, que é belíssimo, tem restaurantes internacionais, de italiano, francês, de tudo que é tipo, mas tem pessoas que precisam acessar os seus direitos. Portanto, com muito orgulho aqui recebo o vice-prefeito de Barreirinhas, querido amigo Daniel Júnior. Boa noite a todos e a todas. Saudar a mesa aqui em nome de todos, em nome do nosso deputado federal, presidente dessa comissão. Primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui, né, por receber esse convite, um amigo, um irmão que eu ganhei na vida. Agradecer a minha família também, né, meu pai, a minha mãe, a minha esposa Jaciele, a minha filha Maria Manuela, ao meu querido e amigo prefeito Vinícius, né, parceiro de luta, parceiro de batalha, que estava aqui também semana passada aqui em Brasília. Agradecer a todos, barreirienses, pela oportunidade de estar aqui, né? Dizer que a gente vendo o relato de cada um, né, pessoas de estado diferente,
né? Aqui representando a minha cidade, Barreirinhas, Lençóis Maranhenses, como foi falado, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, aqui com muito orgulho representando, né? Com 30 anos de idade, em 2020 fui vereador mais bem votado da cidade, e agora vice-prefeito e minha esposa como vereadora, né? E a gente que está lá na ponta, né? Legislativo, do executivo, né? Representando a cidade, vendo aqui o trabalho do CRAS, a gente sabe do trabalho da assistência social do CRAS, né? Que é feito lá na ponta. Barreirinhas hoje são mais ou menos 65 mil habitantes, constituída por mais de 220 povoados, né? Povoados esses, que muitos povoados ainda não têm energia, né? O acesso é ruim. Como eu falei agora há pouco, nosso prefeito Vinícius estava aqui semana passada com o senador Everton, buscando melhoria para levar o acesso e garantir o direito da iluminação, para levar a iluminação. Você deu o exemplo aqui do senhorzinho, né? Lá naquela casa, talvez ele tinha até energia na casa dele, né? Mas lá no povoado também, em Barreirinhas, tem senhorzinhos também que são assim, né? E não tem energia. Tem filhos, conheço um amigo, seu Antônio, que tem mais de 65 anos, 68 anos, não tem ainda o direito, né? Do BPC. Crianças com deficiência também que não têm direito. Graças a Deus, tive o prazer de conhecer, de fazer essa parceria com um amigo deputado, no tempo estadual ainda. A capital lá de Barreirinhas é São Luís, quase 300 quilômetros para ir para São Luís, e antes nós não tínhamos o Viva Procon, né? E a pessoa tinha que sair de Barreirinhas para ir pagando passagem R$100. Já imaginou uma família que não recebe BPC, que não tem dinheiro, que o povo, o vizinho mesmo ajuda, porque graças a Deus a nossa cidade é muito acolhedora, tem muitas pessoas parceiros, o nosso potencial lá é o turismo, né? A gente tem muito empresário, tem muito, desde o guia turista, as agências, né? Os toyoteiros, e graças a Deus a gente tem um potencial muito grande e são muito acolhedor. E as pessoas se sensibilizam pelo vizinho, pela situação do vizinho, as pessoas ajudam aquelas pessoas a se deslocar para dar uma ajuda para tirar o documento, para garantir um documento para a pessoa correr atrás do BPC. E essa dificuldade do INSS que foi falada aqui não é diferente da nossa cidade, né? Muitas das vezes a agência também de lá já foi até fechada, né? Pelo qual motivo a gente não sabemos, né? A gente vai atrás, mas só encontra uma placa lá que está fechada por um determinado tempo. Então é uma dificuldade gigantesca, não só pelo Maranhão, pelo Nordeste, por Barreirinhas, né? Pelos povoados de Barreirinhas, como todo também aqui foi falado por esses estados também, né? Mas graças a Deus hoje, Barreirinhas hoje tem um PROCON, né? As pessoas não saem mais de Barreirinhas para ir para outra capital para garantir a documentação, graças à parceria do deputado junto com a presidente do PROCON, hoje a gente temos lá. Outra parceria muito importante também, que a gente leva as ações de emissão de documentos de forma totalmente gratuita. A gente leva para os povoados as pessoas que não têm condições financeiras de pegar um carro para ir até a cidade. A gente levou a ação para os povoados, fizemos em vários povoados a emissão de documentos. A gente tem também parceria com o nosso governador Carlos Brandão, e nossa parceria com a deputada Iracema, deputada estadual, presidente da Assembleia, com o nosso prefeito Vinícius, a Casa Duna do Cuidar, que acolhe as mães atípicas e também as crianças autistas. Muitos municípios por lá não tem essa casa, é um grande avanço para a nossa cidade. Nossa Barreirinhas é muito feliz com essa conquista, que lá a gente atende, tem fisioterapeuta ocupacional, tem fonoaudiólogo, tem vários atendimentos, nutricionista, né, que a gente faz esse atendimento. Então, parceria também com o deputado Duarte, né, que é muito presente em nossa cidade. Duarte não é só presente aqui em Brasília, não é só presente em São Luís, não, é muito presente também lá em Barreirinhas. E eu, com muito orgulho, vim a primeira vez aqui hoje em Brasília, presenciando essa correria, né? E vi o quanto o Duarte, a gente vê o político Duarte, quando ele faz política com o coração, né? Quando ele se preocupa com as pessoas. E hoje, o Brasil, eu vi ali pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, né? Se orgulhando de você, tendo o prazer de ver você defender essa causa do fisioterapeuta, terapia ocupacional, né? Que você defende. Pessoas que nem votam em você, que nem votaram em você. Agora imagine eu, tanto orgulho que eu tenho, que eu voto em você, que você está lá do nosso lado fazendo essa parceria. Então, muito obrigado por essa parceria. Barreirinhas agradece. Eu agradeço de coração pela oportunidade, agradeço por ser meu amigo, irmão.
E Barreirinhas, tenho certeza que acolhe você e é muito feliz por ter você do nosso lado. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado ao vice-prefeito Daniel Júnior. Agradeço por também trazer os sentimentos dessa cidade tão bonita, mas que também precisa acessar esses direitos básicos. E é importante esse testemunho, gente, porque às vezes a gente vê relatos, e aí não é a pessoa, mas sim o órgão que representa, mas o órgão é feito por pessoas. E é importante numa audiência pública que essas pessoas que aqui estão representando órgãos e lá estão tendo a oportunidade de levantar a caneta e efetivar políticas públicas, é importante que leve essa humanização. Por vezes aqui nós vemos deputados falando do aumento de gastos, do que tem que se cortar gastos. Eu sou totalmente favorável ao corte de gastos. A gente tem que cortar gastos onde sobra dinheiro, onde tem privilégios. Onde sobra privilégio é lá que tem que ter corte de gastos. A gente não pode achar bonito e parabenizar relatórios que houve uma redução do número de acesso ao BPC. Isso é um absurdo. Por vezes a gente fica até confuso se está ouvindo aquilo que de fato chega aos nossos ouvidos. A gente não pode comemorar isso. A gente tem que comemorar que mais pessoas estão tendo acesso à fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, que mais pessoas estão tendo acesso a fraldas, que mais pessoas estão tendo acesso a medicamento, e não comemorar um relatório que reduz o número de pessoas que acessaram o benefício. Isso, na minha visão, é comemorar o sepultamento de pessoas que estão sendo a elas cerceadas o direito de viver com dignidade, de acessar um valor que é para muitos insignificante, mas para que essas pessoas é o caminho fundamental para que elas acessem aquilo que é básico. O básico, fundamental, o essencial, a gente aqui, infelizmente, está testemunhando essas pessoas perderem. E nessa conclusão, aqui passando para que todos aqui possam fazer suas considerações finais pelo prazo de 2 minutos, não apenas os questionamentos do Vinícius, o questionamento também do Daniel, todos os questionamentos que aqui foram levantados, eu encaminho 2 questionamentos a todos os convidados, aqueles que puderem responder, fiquem à vontade. O primeiro questionamento é qual o seu pensamento, qual o seu parecer sobre o decreto 12.534/25. O Vinícius falou, deu até um nome aí, o decreto da faixa de gás, enfim. Qual é a percepção sobre isso? Qual é a percepção jurídica? Qual seria o caminho? O Tribunal de Contas da União concorda com esse decreto? O INSS concorda com esse decreto? Será que a fraude do INSS veio porque as pessoas com autismo, pessoas com trissomia, acessaram esse benefício ou por outras razões? Será que esse decreto ele garante mais segurança, ele combate a corrupção ou ele tira das pessoas que mais precisam o seu direito ao BPC? São questionamentos porque eu tenho minha opinião e todo mundo aqui sabe qual é. Mas eu quero ouvir vocês. Quando a gente faz uma audiência pública, não é para falar. Aqui, na verdade, eu estou mais como ouvinte, como representante do Poder Legislativo, como presidente dessa comissão, para ouvir vocês, para tentar coletar informações, para tentar buscar testemunhos para que a gente possa melhorar a situação. Então, o primeiro questionamento é qual a percepção de vocês sobre o decreto 12.534/2025? Decreto esse que retira, por exemplo, da pessoa que recebe BPC o Bolsa Família, da pessoa que recebe Bolsa Família o BPC, como se fosse a junção desses 2 benefícios tornar essa pessoa uma milionária, rica ou independente de qualquer outra razão, que é um absurdo, demonstra total falta de conhecimento da realidade. Total decepção porque nós lutamos no ano passado contra o PL 4614. Nós conseguimos derrubar esse projeto aqui, mas agora me vem um decreto. Ou seja, um decreto que o Poder Executivo ele profere, publica, não passa pelo Poder Legislativo, não tem uma ampla participação social. É como tentar fazer prevalecer a sua vontade através de uma ditadura na democracia que é tão defendida, talvez até retoricamente, por aqueles que aqui estão e por aqueles que lá estão. Então, fica aqui o meu questionamento, minha reflexão sobre o decreto 12.534, querendo saber a opinião de vossas excelências, de todos aqui os convidados, se existe alguma possibilidade, alguma sugestão de ingressar com uma ação, não sei, uma DPF, enfim, uma ação, algum remédio constitucional, para que a gente possa buscar um caminho. O caminho legislativo nós estamos buscando, mas talvez seja necessário acionar o Poder Judiciário para que a gente possa buscar uma correção desse decreto. O segundo questionamento é que eu trago das redes sociais, da internet, dos canais de comunicação da TV Câmara, feito pelo Ítalo César Araújo Brito. Foi o comentário mais curtido aqui, com maior repercussão. E ele diz, diante da finalidade do BPC de amparar pessoas em situação de extrema vulnerabilidade,
As propostas de alteração dos critérios de concessão, em vez de desburocratizar, não estarão dificultando o acesso ao benefício, colocando em risco quem já recebe um benefício que é tão pouco? São perguntas óbvias, mas por vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, começando aqui por aquele que me parece mais ansioso e que me deixou ansioso para ouvir o que ele tem para falar, passo a palavra aqui para o Felipe Bocaiúva. Obrigado, Excelência. Na verdade, sim, anseio pela resposta, porque muito bem colocou aqui o nosso querido Vinícius, e obviamente defendendo aquele que é mais vulnerável e que precisa ser defendido não por conta, por assim ser, por ser puramente vulnerável, mas também pelo princípio basilar da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, né? Então nós precisamos, obviamente, prestar atenção àqueles que inocentemente, muitas vezes, são os mais afetados pelas questões legislativas, muitas vezes pelas questões também judiciais, ou muitas vezes pelas questões executivas, e é isso que a gente precisa prestar atenção. Prestemos atenção principalmente porque o decreto ele deixa de lado aquilo que a pessoa conquista pela sua própria vulnerabilidade. Não é por uma questão A ou B, é pela própria vulnerabilidade. E, obviamente, é muito necessário que os benefícios municipais, como bem tratou aqui o nosso querido vice-prefeito, o nosso excelentíssimo senhor vice-prefeito. Aliás, muito obrigado, porque eu sou filho de maranhense e sinto-me abraçado por todos. Sou filho de maranhense lá do presidente Dutra. Lá na verdade do Criuli, que é um dos pequenos povoados lá do presidente Dutra. Então, sinto-me abraçado e agraciado por estar aqui tratando com meus conterrâneos, se assim posso dizer. Eu conheço o povoado do Criuli. Nós fizemos uma ação lá, na época em que eu era presidente do Viva Cidadão e Procon, levando emissão de documentos, certidão de nascimento, através de uma unidade móvel, uma carreta, que a gente teve que, para essa ação, diminuir para poder chegar ao povoado, porque às vezes uma carreta não consegue chegar, quebra as fiações, é trágico, porque você chega levando a documentação e acaba a luz do povo. Então, a gente pegou uma unidade um pouco menor para conseguir chegar com a documentação sem tirar a luz do povo. E levamos lá para o povoado de Crioli, levamos também para o quilômetro Frechal, lá no litoral ocidental do Maranhão, ali na cidade de Mirizal, entre Mirizal e Cururupu, e realmente só quem sente sabe a importância de democratizar o acesso a direitos, porque nada disso é favor, é direito. Mas não lhe cortando, só um complemento aí. Não, muito obrigado, deputado, muito obrigado. E também, obviamente, complementando, porque é do meu coração dizer que sou filho do Criuli. E então, obviamente, concluindo aqui para todos, é necessário que nós iniciemos uma discussão muito profunda acerca dessa situação, porque existem benefícios municipais, benefícios estaduais, que os próprios CREAS, CRAS, Centros POP também correm diuturnamente, correm com sangue, suor e lágrimas atrás dos indivíduos, das pessoas que assim possuem o direito. Então é fundamental que nós tenhamos, obviamente, aqui no Legislativo, principalmente aqui no Legislativo, ou no Judiciário também, através de ação civil pública, que prontamente o nosso Instituto estará pronto para realizar, para ajuizar contra o próprio decreto. Sobre essa judicialização, sei que já tem adiantado a hora, inclusive tem uma reunião com o ministro da Saúde agora, mas a vida é assim, né? Eu sempre faço essa reflexão, ainda falam que político não trabalha. Não sei se vocês já estavam aqui na comissão, eu tive que ir lá, vim aqui aprovar 7 relatórios, correr para lá, vou até pedir para minha comunicação preparar um vídeo, porque é quase um milagre, né, Raquel? A gente quase consegue estar quem lê os relatórios, a produtividade da Câmara, vai ver, gente, como é que esse mesmo relator, no mesmo horário, conseguiu aprovar um piso por unanimidade na CCJ e conseguiu aprovar 7 projetos aqui, no mesmo horário, porque foi no mesmo horário. Então, só Jesus abençoando, né? Porque só Ele tem um dom, né, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, e a gente está aqui se esforçando pelo Maranhão, pelo povo brasileiro. Mas eu queria saber um pouco mais de detalhes sobre essa possibilidade dessa ação, que tipo de ação seria, como é que está o status, por favor, se puder, né? Por favor, obviamente, pedindo a nossa ilustre defensora pública para nos apoiar aqui nessa situação, mas se já não foi ajuizada pela Defensoria Pública, é possível ajuizamento, sim, de uma ação civil pública, discutindo os critérios aventados no próprio decreto, por conta da falha que há das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que têm essa vulnerabilidade social, essa vulnerabilidade financeira.
e requerendo que o decreto seja sustentado a fim de que essas pessoas não sofram os prejuízos das revisões dos BPCs, quando assim são solicitados a comparecer à Previdência Social. Alguns dos critérios são esses. Seguindo a ordem aqui do assunto, passo a palavra por 2 minutos para a doutora Patrícia Betim Chaves, defensora pública federal. Boa tarde novamente. Então, gostaria de comunicar que foi instaurado um procedimento interno da Defensoria Pública da União, pela Defensoria Regional de Direitos Humanos no Rio Grande do Sul, acerca das modificações feitas pelo decreto. A ideia sempre é a tentativa da busca da resolução extrajudicial com o INSS ou o MDS, geralmente expedindo uma recomendação e, posteriormente, caso de não se ter sucesso, aí sim pela via da ação civil pública. Repetindo aqui que nós temos uma ação civil pública que foi feita em relação aos estrangeiros para acesso e para considerar o RNM, e que a gente está numa construção de um acordo. Então, da mesma maneira, as medidas que forem tomadas em relação a esse decreto e que considera a renda do Bolsa Família, já foi instaurado um procedimento interno da DPU, e sempre a busca é pela resolução extrajudicial. Não se tendo sucesso, aí sim a busca pela uma ação civil pública. Agradeço. Concluiu, doutora Patrícia? Sim, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela participação. Estamos ansiosos por essa ação. Agradeço, doutora Patrícia Betim. Passo a palavra agora para o Arthur de Almeida Medeiros, coordenador-geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde. Arthur, acredito que já foi. Felipe também já fez a sua participação. Passo a palavra para Marília Gava. Eu acho que, assim, em relação ao decreto, eu realmente acredito que a lei ela deve proteger as pessoas mais vulneráveis. E se está tirando esse direito, que já é numa vulnerabilidade enorme, quem ganha 1/4 do salário mínimo per capita em uma família, é o mínimo do mínimo do mínimo. Quer dizer, eu acho já um absurdo esse 1/4. É algo... né? Quem que vive com 300, 400 reais hoje? Quem vive com isso, né? Por mês? É impossível. Então, eu acredito que isso possa ser revisto, alguma coisa pode ser feita em relação a isso. Mas, em relação aí, voltando à perícia médica, que você colocou aí várias questões, todas as avaliações realizadas pelo médico, pelo perito, são identificadas. Se não tem o nome do perito, tem o CAD-MED. É um código, um código numérico que indica quem é o perito que realizou a perícia. Então, essa questão pode ser resolvida se você pegar o CAD-MED e consultar quem é essa pessoa. Nós, na gestão, nós estamos buscando a melhor perícia possível, com qualidade. Nós estamos tentando, né? No começo desse ano, a gente iniciou um processo de capacitação, realizamos a capacitação em torno de 1.600 peritos no BPC, dos 3.000 que a gente tem, né? Vamos dizer, 2.800 que estão no atendimento, nós capacitamos a maior parte deles. Então, acredito que a gente melhorou um pouco, mas a gente pode melhorar mais ainda, né? Nós pretendemos fazer um Qualitec, que é uma avaliação de qualidade do laudo, né? Isso, nós demos já encaminhamento a isso com um grupo de trabalho dentro da Previdência, onde a gente vai tentar identificar os laudos aí que têm essas inconsistências. E buscamos que cada vez melhorar mais. Com certeza, se vocês nos ajudam, se vocês nos passarem essas informações, se vocês forem para a ouvidoria, Fala BR e outros mais, é importante que isso chegue até a gente e a gente vai tentar equalizar, compreender por que o perito tem
muitas vezes, uma atitude tão diferente. Não são todos, mas com certeza tem um outro que pensa diferente. E aí é a grande luta que a gente tem, né? Tentar com que todo mundo compreenda como lidar com as situações tão importantes quanto, por exemplo, pessoas com autismo, né? Crianças com autismo. E em relação aos benefícios de duração mais prolongada ou benefícios que talvez uma doença permanente, o que acontece? A gente tem uma dificuldade grande, porque a gente identifica essas doenças por meio da CID. E muitas vezes essa CID lá no começo não tinha o diagnóstico correto. Então nós estamos pegando hoje laudos de 2010, 2011, 2015, né, de que foram feitos lá atrás. E a classificação que a gente busca da CID dessa pessoa não necessariamente é daquela doença mais grave que tem hoje, por exemplo. Então, com certeza, na hora que a gente vai filtrar a avaliação, a revisão, nós vamos pegar casos que não estão, por exemplo, que não deveriam estar sendo feita a revisão. Mas a gente não tem como fugir disso. E a lei diz que a gente é obrigado a fazer, o TCU mesmo nos cobra, que a gente é obrigado a fazer a revisão a cada 2 anos desses benefícios. E quantos anos nós passamos sem fazer essa revisão? Então, hoje a gente pega benefícios, nós estamos avaliando agora, mas CIDs lá de trás. Essa é uma questão que fica difícil para a gente selecionar quem entra, quem não entra para a revisão. E, às vezes, vão entrar pessoas que certamente não estão dentro desse escopo, certo? Então, vamos crescendo e melhorando. Quem sabe uma hora a gente consegue chegar lá. Muito obrigado, doutora Marília. Passo a palavra agora para Márcia Elza, a diretora de relacionamento do INSS. Deputado, em relação ao INSS, ele é uma autarquia de execução, né? Então, ele segue estritamente as determinações, seja prevista em lei, seja prevista em decreto. E em relação ao que o Vinícius colocou sobre a avaliação da deficiência, a revisão, estão sendo convocados apenas aqueles em que a avaliação da deficiência foi inconclusiva a respeito do impedimento de longo prazo, tá? Por enquanto, ninguém está violando nenhuma regra legal em relação à convocação. Olha, licença, eu sou a mãe da pessoa que o Vinícius falou. Meu filho, desde 2016, recebe. Ele tem fibrose. Só um momento, a senhora pode, por favor, falar no microfone? Boa noite. Eu sou a mãe da pessoa que o Vinícius está citando. Meu filho recebe desde 2016. O CID está novo. É um CID fechado, diagnóstico novo. Ele tem fibrose. Ele é asmático crônico. Inclusive, meu filho deu uma crise de asma dentro da sala. Ela escutou o problema do coração dele. Como que uma perita... É isso que a gente fica assim, indignado. Eu não sei nem se eu poderia falar. Mas eu estou assim, agoniada. Como uma perita médica, que eu não sei nem qual é a profissão dela, passa por cima de outro profissional, com os laudos novos, laudos antigos, e uma perita social dá tudo grave. É isso que eu fico sem entender. Como que o meu filho toma uma bombinha de R$500 que o governo não dá, que eu tenho que comprar, e agora cortou? Como que ele vai tomar medicação mês que vem? E eu tenho outro autista em casa. Agora eu vou ter que escolher entre um dos dois para tomar medicação? A perita me cobrou um monitor. Isso não depende de mim, não depende de você, não depende do Duarte. Depende do governo. Se ele não tem monitor, como que eu faço? Como que eu vou trabalhar fora, sendo que eu tenho que ir na escola para fazer a bombinha no meu filho? A minha revolta é essa. Porque vocês tiram de quem precisa. Porque, assim, o que eu entendi, desculpa, não sei se é a palavra correta que eu tenho que usar. Foi uma perita sem vergonha e uma perita que trabalhou certo, porque ela viu a doença. Ela viu a doença e a outra não viu. É isso que a gente fica indignada. Eu creio que não seja só eu que estou indignada como mãe. A gente já vai para a perícia sabendo que vai ser negada. Vai ser negada. Agora, como duas profissionais, uma vê a doença e a outra não vê. Então, quer dizer que a fibrose do meu filho vai curar amanhã? Curou no sábado, né? Porque eu nunca vi INSS trabalhando dia de sábado. Agora, para cortar
Agora prestou, está trabalhando dia de sábado. Eu saí, era 4h30 da manhã. Meu filho pegou aquela friagem toda, deu uma crise na frente dela e ela negou o benefício do meu filho. Para outra perita, se comoveu com o estado do meu filho. Tem anos que eu não corto a unha do meu filho porque ele come de ansiedade generalizada. É tanto laudo novo e laudo antigo. Era isso que eu queria falar. Doutora Márcia, para concluir, por gentileza, o comentário que é... Então, na verdade, a gente precisa olhar concreto, né? Pedir a revisão, talvez, se fosse o caso, para olhar o caso concreto, porque como a gente não tem a informação, depois podia entregar... Você mora no DF? Então a gente vai fazer rápido aqui. Primeiro que a senhora disse que não estava acontecendo, aí ela testemunhou o que acontece com ela. Então, ela é a prova viva de que está acontecendo. Para resolver a situação, nosso gabinete vai monitorar essa situação. Ao final da audiência, tá, para terminar, a gente vai fazer a conexão. O Vinícius, que representa o Observatório BPC, vai ajudar a observar a garantia desse teu direito. Tá certo? A gente está aqui falando de um tom mais bem-humorado, mas aqui é uma audiência pública, ela não seria uma audiência pública se vocês não pudessem falar. Infelizmente, ela acontece em Brasília, então não tem como o povo do Maranhão, o povo do Rio de Janeiro, do Acre vir aqui. Então, fique à vontade quanto à fala. Só para a gente concluir, doutora Márcia, queria fazer alguma consideração? É sobre a questão do consignado para as mães, né? Que foi colocado também. Nós temos uma ação civil pública com uma liminar que determinou a suspensão dessa regra, havia uma portaria que autorizava, antes não, depois nós tivemos uma portaria que autorizou em 2022, mas nós tivemos uma ação civil pública que suspendeu, uma liminar TRF, que nós tivemos que suspender. Então foi isso. Antes da Olga, por 30 segundos, por favor. Eu saí de Maceió, Alagoas, sofremos um acidente ontem. E eu vim aqui, eu queria muito falar para o senhor Gilberto, que é o presidente do INSS. Vocês não têm o direito de definir o que uma mãe vai fazer com a ordem judicial. Ou o que o aposentado ou pensionista, o sistema do desbloqueio não funciona. Primeiramente de tudo, o sistema de desbloqueio nunca funcionou. A mãe representante legal, ela tem necessidades, e necessidades essas que vocês não estão na casa delas para saber qual é a deficiência da criança, o que ela precisa comprar para dentro da casa dela, a cadeira de roda, a casa, o que ela precisa. Vocês não podem simplesmente tirar o direito de uma mãe, de um aposentado, de um pensionista ao crédito consignado, empurrando eles para um agiota, para um crédito pessoal com juros altíssimos, sem dar oportunidade a ele de decidir por ele mesmo. Não existe isso. Me desculpe, doutora Márcia, o aposentado, o pensionista e a mãe, eles têm necessidades que, infelizmente, eles buscam no governo e não têm. Então, eu peço que vocês revejam essa situação e não é só a gente vai suspender. Não existe isso. Vocês têm que ver o que foi conquistado através das mães em 2022. O Vinícius é uma pessoa que lutou com essas mães por dia e noite. Vocês não sabem o que elas precisam. Vocês não têm noção do que elas passam em filas de hospitais. Vocês não têm noção. Quando uma mãe recebe um laudo, ela não está recebendo uma felicidade, não, porque ela sabe o que ela vai lutar todo santo dia para ter um direito de uma criança reconhecido. E como é que vocês definem? Porque vocês estão definindo algo que não existe isso. Aí suspende um crédito consignado pelo fato de uma medida provisória ou algo que a gente queira fazer. Entendeu? Agradeço a fala, passo a palavra aí para... E mais uma vez aqui eu te agradeço, Márcia, porque às vezes acham que a mulher é o... Ainda tem gente que diz, né, um absurdo esse, que a mulher é sexo frágil, né? Mas eu quero te parabenizar pela coragem, pela seriedade e pelo profissionalismo. Porque enquanto um homem deixou de vir comparecer a essa audiência por medo, eu não tenho outra razão. É uma audiência pública convocada pela Câmara Federal. Então talvez ele venha quando a gente for chamá-lo na CPMI do INSS, que vai ter ali a partir do mês de agosto. Deixou de vir e pediu que você viesse, então quero lhe parabenizar. Me solidarizar por estar ouvindo certas coisas que eu sei que não depende de ti. E por estar aqui ouvindo e respondendo todos os questionamentos. Tá certo?
E agradeço. Quer falar? Pode ficar à vontade. O presidente, ele até viria, deputado, mas ele precisou ir para a Casa Civil, porque nós estamos trabalhando com a questão do crédito extraordinário. Então, chocaram as duas agendas e aí ele eu infelizmente estou deixando o ministro Padilha me esperando, talvez não tenha essa agenda com o ministro da Saúde, para falar, por exemplo, sobre ações para o Maranhão. Então, assim, todo mundo tem problemas, questões importantes para tratar. Eu podia estar com meu filho em casa uma hora dessa, estou aqui. Então, um governo, como disse Tony Blair, primeiro-ministro da Inglaterra, um governo que não elenca prioridades é um governo condenado ao fracasso. Isso serve para os órgãos também. Um órgão que não elenca prioridades, falar com as pessoas, se conectar, receber o feedback, ver se o serviço que é prestado por esse órgão é bom ou ruim, não elenca uma prioridade como essa, talvez por isso que esteja como um dos órgãos com menor credibilidade no Brasil. Repito, não é nada contra a Márcia, mas eu preciso dizer. O povo do Maranhão me deu a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Então eu sou do tipo de gente que não deixa para amanhã o que eu devo fazer hoje. Para concluir, eu passo a palavra Olga por 2 minutos, sem direito a partes. Bom, eu só queria agradecer poder estar aqui e escutando essa mãe aqui falando, né, e trabalhando no CRAS. Ano passado a gente fez um grupo com mães que têm filhos no espectro, né, autista, e mães que têm 2 filhos. Então a gente tem uma carga aí de humilhação que essas mulheres precisam passar para poder conseguir acessar os direitos mais básicos. Então, quando a gente chega aqui num lugar desse para poder falar de restrição de acesso, alguém comentou assim, eu duvido que aquele senhor consiga burlar o sistema. Eu entendo que a gente precisa de ter garantias de segurança do sistema. É totalmente compreensível. A gente trabalhando no CRAS, a gente vê o tempo todo pessoas que tentam acessar benefícios ao qual elas não têm direito, né, por questão de, enfim, da legislação sobre os benefícios. Mas, no geral, essas burocratizações, essas regras, esses regramentos, elas atingem principalmente as pessoas que mais precisam. Né? Porque quem consegue burlar o sistema, consegue fazer o e-mail, consegue fazer o meu INSS, o .gov, consegue o laudo médico, que é uma coisa assim, dificílima de conseguir, o laudo antigo, o laudo novo, porque tem um laudo que vence em 3 meses. Quando a gente consegue marcar a perícia, o laudo já vai estar vencido. Né? Então, assim, a gente tem uma dimensão da humilhação que essas pessoas passam que ela não está em nenhum sistema. Nenhum sistema. Então, elas chegam muito, muito, muito vulnerabilizadas, não só pela questão da renda, mas pela questão de tudo que ela teve que passar para poder provar que o que ela diz é aquilo que está acontecendo na vida dela. E aí, às vezes, aquele CID que era X, ele já ficou muito maior, muito maior. Né? Então, eu acho que, assim, nesse sentido, né, se pudesse dar atenção para isso e a gente tem informações para poder orientar melhor as pessoas que procuram um serviço, seria muito bom. Passo a palavra agora para a consideração final ao Daniel Júnior, vice-prefeito da cidade de Barreirinhas. Como foi falado agora há pouco, aqui representando minha cidade, em nome do nosso prefeito Vinícius de Barreirinhas, não tem como a gente não ter a sensibilidade. Né? A gente fica... Não sou mãe, sou pai, mas a gente vê a situação das mães que passam por essa situação. Aqui, vocês, dando esse depoimento, vocês têm essa oportunidade de estar aqui, não representando só vocês, representando todas as mães do Brasil. Não só daqui do Distrito Federal, não só de São Paulo, não só de Minas Gerais, não só do Pará, mas de todas as mães. A gente vê o que uma mãe passa, né? Uma mãe com uma criança especial, uma criança com deficiência, um idoso que não tem um filho, um amigo do lado para ajudar. E é inadmissível, né? Eu falo hoje por Barreirinhas, né? Aqui em nome da diretora do INSS, não, como foi falado aqui pelo presidente, não diretamente a pessoa, né? Mas o órgão, o INSS, né? Que é inadmissível pelo serviço pela incompetência mesmo do INSS que tem. Eu digo pela minha cidade, Barreirinhas, né? Inadmissível. A gente não pode aceitar essa situação, né? Barreirinhas, a agência é infelizmente fechada, né? Por determinado tempo, a gente não consegue, né? É muito ruim. Então, pedir a você aqui de coração, né? Ao presidente também, que era para estar aqui, que possa sensibilizar por essa situação, né? E sensibilizar por essas mães, essas pessoas que passam por essa situação. Né? É inadmissível e nós lá, Barreirinhas, eu como representante do Poder Executivo, não aceito essa situação lá pela agência
do INSS de Barreirinhas. É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Agradeço ao vice-prefeito de Barreirinhas, Daniel Júnior. Passo a palavra agora para o Bruno Martinello, do Tribunal de Contas da União. Deputado, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de trazer aqui as reflexões a partir dos trabalhos do Tribunal de Contas da União. Finalizando a nossa participação, nós temos 2 monitoramentos já abertos com relação a esses trabalhos que foram realizados nos últimos anos. Temos a intenção de dar cumprimento a esse monitoramento ainda nesse segundo semestre e saímos desse seminário com um compromisso, com um senso de dever ressaltado, deputado, diante de tão profundas considerações que foram trazidas aqui nessa tarde, sendo que iremos fazer com ainda mais afinco, né, a fiscalização dessa política pública tão relevante para o país. Obrigado e colocamos à disposição do Congresso mais uma vez. Agradeço, Bruno, pela presença e, de fato, esperamos, confiamos e contamos muito com o Tribunal de Contas da União. Esperamos, de verdade, uma atuação um pouco mais contundente para que a gente possa democratizar o acesso a esse importante direito. Passo, por fim, por 2 minutos, Vinícius, e pensa que 2 minutos é o tempo que dá para cortar o vídeo para o Instagram. Se passa de 2 minutos, não fica um rios legal, não engaja. Então, por 2 minutos, botando o coração para falar, passo a palavra ao Vinícius, que é presidente do Observatório BPC, um grande parceiro dessa comissão. Obrigado, deputado. Então, primeiro também agradecer às mães que vieram, mães que passaram um milagre para estar aqui, de acidente, e continuaram, podiam voltar, continuaram. E as mães do BPC, que vêm com os filhos, que o filho bate na mãe, porque está aqui, e mantém pela luta por seus direitos. E pontuar, doutora Márcia, me junto ao deputado, de que o seu ato aqui merece o reconhecimento, porque veio ouvir. E veio enquanto instituto, e não é a sua função o instituto inteiro. Agora, a quem te passou que o INSS não está chamando pessoas com deficiência permanente? Cegos. O cego não é deficiência permanente? Agora cego não é mais deficiência permanente? Porque isso pode estar sendo usado para burlar a lei 15157. E eu tenho provas e posso passar a senhora, se a senhora tiver o contato, com todo o respeito. A rede já tentou muito o contato, já teve no respeitoso. E te passar essas provas. Não é verdade, estão chamando deficiência permanente, tá? E mantendo. E dizer que nós queremos participar da ação civil pública, e se a Defensoria Pública não vai demorar, mas se demorar, nós temos que entrar urgente, porque mês que vem hoje já tem corte do BPC, aliás, de Bolsa Família, de outros programas, e logo terá do BPC. Agradecer a todos. Esta audiência é a prova de que a causa tem que se levantar e lutar, de que aqui há quem escute e há quem leve a demanda. Mas nós temos que organizadamente crermos e levarmos para melhorar o BPC, que é a política pública mais importante do Brasil. Muito obrigado pela participação aqui na audiência e vamos em frente. Queremos participar com o TCU também, enriquecer o relatório com a visão da causa. Tecnicamente. Obrigado, gente. Abraço.